E aí, pessoal do oitavo ano, bem-vindos aí à nossa aula 15 de matemática, né? Nossa aula do segundo bimestre. Na aula de hoje, vamos fazer a apostila, página 29, né? Vamos dar continuidade às operações com números racionais. Vamos começar falando sobre a potenciação, beleza? Todo mundo lembra o que é uma potenciação, né? Potenciação é com uma operação matemática composta pela base, o expoente, e aqui você repete a base de acordo com o expoente. Então, o expoente é 2, você repete a base 2 vezes. Beleza? Então, aqui nós temos o exemplo de 0,3 elevado ao quadrado. Então, será 0,3 vezes 0,3. Beleza? Observe que 0,3 tem 1 casa decimal. O outro 0,3 também tem 1 casa decimal. Nós vimos que na operação de multiplicação de números racionais, o resultado, então, teria 2 casas decimais. Lembra disso? É só contar o número de casas decimais. Então, 3 vezes 3 dá 9. Só que, como são 2 casas decimais, então é 0,09. Ok? Só para facilitar essa continha aí de cabeça. Então, fica fácil aqui nós calcularmos essas potências. 0,4 negativo elevado ao cubo. Nós já sabemos também que a potência, quando a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado será negativo também. Então, aqui basta você pensar o seguinte: 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. 1, 2, 3 casas decimais. Então, o resultado também terá 3 casas decimais. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, é 0,064, né? 0,064, com 3 casas decimais. Pois, contando aqui, 1, 2, 3 casas decimais. Negativo, né? Porque nós sabemos que base negativa, expoente ímpar, o resultado será negativo. Agora, na letra B, nós temos aqui uma fração, 4 terços elevado ao cubo. Você vai fazer 4 ao cubo, né? Vai pensar 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. E depois você pensa com o denominador, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9, 27. Na letra C, 3 décimos negativo, né? Então, mesma coisa, base negativa, expoente ímpar. Você já sabe que o resultado será negativo. O resto é só fazer normalmente, como nós fizemos na B. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. 10 ao cubo dá 1000. Então, será 27 milésimos negativo. Ok? Exercício 25. Um pedreiro foi chamado para colocar cerâmica no chão de um banheiro. Esse banheiro tem formato quadrado, medindo 1,5 metro de lado. Então, é um quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais. Então, é 1,5 aqui, 1,5 aqui, aqui e aqui. Calcule a área desse banheiro para ajudar o pedreiro. Como é que se calcula a área de um quadrado, turma? Nós já vimos em anos anteriores que a área do quadrado é lado vezes lado, né? Ou seja, como o quadrado tem os lados iguais, basta você pegar um lado e elevar ao quadrado, lado ao quadrado. Então, se o lado desse banheiro aí, a medida do lado tem 1,5 metros, será 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5. Então, 1,5 tem uma casa decimal, o outro 1,5 também tem uma casa decimal. A resposta terá 2 casas decimais. Você pode pensar, então, como sendo 15 vezes 15, que dá 225, porém com 2 casas decimais. Então, anda 1, 2 e coloca vírgula. Então, a área desse banheiro é 2,25 metros quadrados. Ok? Vamos agora para a próxima página, página 30, em que nós iremos ver a raiz quadrada de números racionais. Primeiro, vamos ver como seria a raiz quadrada de frações. Na raiz quadrada de frações, basta você tirar a raiz quadrada do numerador, depois a raiz quadrada do denominador. Então, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Simples assim. A raiz quadrada de números decimais,
O jeito mais simples é você transformar o número decimal em uma fração, certo? E aí depois você tira a raiz quadrada como nós fizemos aqui, a raiz quadrada do numerador, raiz quadrada do denominador. Você vai encontrar novamente uma fração e aí depois você pode transformar novamente em número decimal. É uma maneira simples de resolver a raiz quadrada de números decimais. Beleza? Então, vamos aí ao exercício, da página 30 também. Raiz quadrada de 36/81 avos. Raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 81 é 9. Então, você tem aí sua resposta, 6 nonos. Agora, a raiz quadrada de 1,44. Primeiro, transforma-se 1,44 em fração, que a raiz quadrada vai virar raiz quadrada de 144 sobre 100, né? 144 centésimos. Tira então a raiz quadrada de 144, que é 12, e a raiz quadrada de 100, que é 10. Fica 12 décimos. 12 décimos escrito em forma de número decimal, 1,2. Então, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Aqui na C, raiz quadrada de 0,01. Transformando o 0,01 em fração, fica 1 centésimo. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 100 é 10, 1 décimo. Em forma decimal, 0,1. Exercício 27. Bruno queria decorar o quarto dele. Sabendo-se que o quarto tem formato quadrado e que possui a área de 7,29 metros quadrados, dê a medida do lado desse quadrado para ajudar Bruno. Bom, você já sabe que a área é igual ao lado elevado ao quadrado. Nós vimos no outro exercício, né? Na página anterior. Se a área é igual ao lado ao quadrado, o lado, então, para você descobrir o lado sabendo a área, você vai ter que tirar a raiz quadrada da área. Percebeu? Se a área é igual ao lado ao quadrado, o lado, então, é igual à raiz quadrada da área. Então, se ele informa a área 7,29, para você saber o lado, você vai tirar a raiz quadrada de 7,29. Transformando 7,29 em uma fração, fica 729 centésimos, 729 sobre 100. A raiz quadrada de 729 é 27. A raiz quadrada de 100 é 10. 27 décimos, em forma de número decimal, é 2,7. Então, o lado desse quadrado é 2,7 metros. Ok? Beleza, galera? A gente encerra aqui. Obrigado por vocês terem assistido até o final e até a próxima.